7 de novembro, Santo Engelberto, arcebispo do ano de 1225. Os pais de Santo Engelberto eram descendentes dos duques de Berg e Geldern, cristãos fervorosos que esmeraram-se na educação religiosa e cívica do filho. Este, por sua vez, revelou logo um espírito independente, hábito de glórias, honras e riquezas deste mundo. Por uma proteção especial divina, ficou alheio aos vícios da mocidade. Acessível aos influxos da divina graça, bem cedo compreendeu a vaidade dos bens do mundo. De direito cabiam-lhe diversos benefícios eclesiásticos, entre outros a mitra do bispado de Münster, a qual renunciou espontaneamente. Quando pela morte do imperador Henrique VI a Alemanha foi teatro de sérias perturbações, Engelberto, para anuir a um desejo particular do Papa, aceitou o arcebispado de Colônia e foi sagrado bispo em 1215. Desde aquele tempo não havia para Engelberto outros interesses a não ser a glória de Deus, a salvação das almas, disciplina e ordem nas igrejas e nos conventos. Os direitos da mitra acharam em Engelberto um defensor impetérrimo, até contra os amigos e parentes. A todos estava franqueado o acesso ao palácio do arcebispo e os pedidos de todos eles os ouvia com paciência, atendendo sempre que lhes era possível. A retidão de seu caráter não admitia que um súdito fosse tratado com injustiça pelos subalternos, fosse quem fosse. Nas decisões jurídicas, decidia sempre o direito, não a posição das pessoas ou o interesse. Os pobres tinham no arcebispo um verdadeiro pai. Amigo do clero, dava a sacerdotes pobres sustento e roupa. Grande admirador da vida monástica, não admitia que religiosos e sacerdotes pobres sofressem um desacato. Uma vez por semana jejuava em honra da Santíssima Virgem, cotidianamente se dirigia à Mãe Celestial, pedindo-lhe fosse seu amparo na vida e na morte. Quando era estimado na Alemanha, prova o fato do imperador Frederico II, por ocasião de uma viagem à Itália, ter-lhe confiado não só a autoridade sobre o filho como a administração do império, cargo que desempenhou com inteira satisfação do imperador e da nação toda. Uma morte violenta pôs termo a uma vida tão útil e abençoada quando Engelberto entrava no 10º ano do episcopado. Em Essen existia um convento de freiras que sofria as maiores opressões e injustiças da parte de Frederico, duque de Innsbruck. Apesar dos protestos das freiras, das admoestações do Papa Honório e ameaças do imperador, o duque continuava em justa campanha. Em vista disto, o Papa e o imperador incumbiram a Engelberto de proteger as religiosas contra o opressor. Engelberto, por escrito e oralmente, insistiu com o duque para que modificasse o procedimento para com as freiras. Em vão, Frederico, com receio de Engelberto recorrer à força armada, resolveu livrar-se deste admoestador incômodo. O arcebispo recebeu um convite para consagrar uma igreja fora da cidade. Já estava o dia da partida marcado, o ímpio duque aproveitou-se desta ocasião para executar o plano tenebroso. Na véspera da partida recebeu Engelberto uma carta anônima informando-o dos intentos do inimigo. O arcebispo, após a leitura da carta sinistra, atirou-a ao fogo. Pareceu impossível que o homem cristão fosse capaz de praticar tal crime. Achou, porém, prudente tomar providências e preparar-se para qualquer eventualidade. Neste sentido, fez uma confissão geral, preparando-se para a morte. Feita a confissão, disse resoluto: faça-se o que Deus quer. As pessoas que quiseram dissuadi-lo da viagem, respondeu: a divina providência recomenda o meu corpo e minha alma. Engelberto, acompanhado da comitiva, pôs-se a caminho. O duque tinha-lhe mandado 2 soldados ao encontro. Deus permitiu que os planos inimigos se realizassem. Em determinado ponto, achando-se o arcebispo um tanto afastado dos companheiros, foi assaltado, horrivelmente maltratado e morto por 47 punhaladas. As últimas palavras do santo foram: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Assim morreu o arcebispo Engelberto, mártir pela justiça, pois por questões de direito foi perseguido e morto. O túmulo de Engelberto na Igreja dos Apóstolos em Colônia foi por Deus glorificado por numerosos e visíveis milagres. Santo Engelberto, arcebispo, rogai por nós.